que fui falar disso com os alunos em aula. Uhum. E porque o tema da aula era esse. Uma turma de 9º ano, 14 anos, os molecada tem. E o tema da aula era o que te inspira. E eu perguntei a eles, vocês têm alguém que inspira vocês? De uma sala de 35 alunos, 2 disseram que tem alguma pessoa que os inspira. 2. De 35, 2. Isso é assustador. Isso é muito preocupante. Eu não sei se as Muito pessoas têm a preocupante. dimensão disso. Muito Eu não sei preocupante. se quem está assistindo a gente consegue entender a dimensão, o quão isso é preocupante. Ou seja, o jovem não tem referência nenhuma. É muito preocupante. É muito, muito. Eu aproveitei para folhear um livro do Gabriel Litiano, que para mim hoje é o maior filósofo vivo. Para mim é o Gabriel Litiano, que é um romeno. Ele escreveu uma trilogia que é Da Mentira, do Ódio e da Sedução. E o terceiro livro, que é esse da sedução, ele fala sobre... O tema é sedução, mas ele recupera o sentido original de sedução, que é levar à parte. Né? Que não é... que ele diz que foi só com Agostinho e acho que Tertuliano que seduzir se tornou uma coisa ruim, de corromper. Então ele usa o sentido original de sedução, que é levar à parte, né? Que é o sedutor, ele é alguém que inspira, que pega você, te toma à parte, te mostra um caminho, por exemplo. Né? Então eu estou usando isso, inclusive no meu artigo. Eu demorei muito para pegar esse livro para dar uma folheada, já devia tê-lo lido, porque ele saiu faz tempo, e eu realmente gosto muito do Litiano, mas acabou passando batido. Os dois eu li e reli. Mas enfim, você vê hoje, numa amostragem pequena, numa sala de 35 alunos, você tem ali menos de 10% que dizem assim, não, eu tenho uma pessoa que me inspira. Um falou do avô e outro falou do Cristiano Ronaldo. Acabou. Ninguém mais falou nada. Sabe, Não tenho ninguém. Quer dizer, não fala assim, para aqueles que eu perguntei diretamente, eles olharam para mim e falaram assim, não tem ninguém que me inspire. Cara, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque o próprio Litiano fala, ele fala assim, não tem como você andar na vida sem ter quem te seduza e quem te inspire. Cara, é muito preocupante isso. E tem uma pesquisa que é feita recorrentemente no Brasil com jovens, que é perguntando para os jovens quantos sonham em construir carreira ou a vida fora do Brasil. E você pode buscar, Drax, essa pesquisa? Jovens desejam deixar o Brasil? E, se não me engano, a última, 2020 alguma coisa, era de que esse é talvez o principal sonho da maior parte dos jovens brasileiros. Cerca de 70% dos jovens deixariam o Brasil para tentar a carreira em outro país, qualquer país. Ou seja, há uma experiência mais comum, sabe, de expectativa de fazer a vida para o jovem brasileiro tem sido o aeroporto. Isso é extremamente dramático. Assim, não há perspectiva, não há inspiração, não há forma ideal. O Brasil precisa ser tirado desse buraco. Cara, e esse lance de falar assim, quero tentar a minha vida fora do Brasil, é um retrato dessa falta de referência, claro, né? Porque assim, o cara, a única coisa que tá na cabeça do fulano é, eu quero fugir desse lugar. Exatamente. E quero ganhar dinheiro em outro lugar. É só isso que importa pra pessoa. 76% dos jovens brasileiros querem deixar o Brasil. 76%. É bem assustador, né? Assustador bem assustador demais. Ou seja, se todos tivessem condição, nós perderíamos 3/4 de todos os jovens do Brasil. Isso é muito grotesco. Assim, é o Datafolha, não é o Data Esquina, entendeu? Assim, mesmo com os problemas do Datafolha que a gente sabe muito bem, não é o Data Esquina ainda. Né? Sim, não, é muito preocupante isso. É muito, assim, é muito assustador. É muito preocupante que a gente tenha uma juventude que esteja tão nihilista, né, em relação ao país. Isso é muito triste. E aqui é engraçado, né? A gente tem entre o nosso público um público bastante jovem, inclusive, né? Bastante jovem, sim. E muitos que moram fora do país, inclusive. A pesquisa aqui é de 15 a 29 anos. Então são pessoas economicamente ativas aqui. E aí você pega o seguinte, porque mesmo o nosso público, ele é muito mais ligado na política, né? É um público que gosta da política, gosta do assunto política, gosta
de ser contra o PT, gosta de ser contra a esquerda e tal. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Sim. Então, quando você fala, por exemplo, de um herói nacional lá, que a gente tá aqui batendo nessa tecla do Senna, do herói nacional e tal, eu não sei o quanto do nosso público consegue entender em profundidade o que isso significa, sabe? Sei. E não tô dizendo isso em demérito do nosso público, não, tá? Não é você que tá assistindo a gente, não é demérito isso. Só tô dizendo que, assim, a nossa atenção, a atenção do público de um grupo político, obviamente é mais centrada na política, né? Mas a nossa preocupação aqui, enquanto grupo político, já extravasou para outras coisas. Claro, o MBL nasce lá em 2014 com uma preocupação fundamentalmente política e passa bastante tempo da sua trajetória com esse foco, né? Então, nesse novo momento que o MBL está vivendo, aliás, foi um dos motivos que me trouxeram para cá, né? Então, para quem já me acompanhava, sabe que eu, assim, a minha questão mais premente sempre foi uma questão mais cultural do que política, né? E uma das coisas que me convenceram a vir para cá, né, e entrar no time de vez, foi essa possibilidade da gente ampliar o nosso escopo de preocupações, digamos assim, né? E tanto é que o curso que eu estou gravando para a Academia Valete, ele não é um curso sobre política, né? Ele é um curso sobre imaginação, sobre cultura. E que eu acho fundamental. Fundamental. E eu digo isso assim, sei lá, baseado no Platão. Né? Que na sua obra, que é considerada uma obra sobre política, ele começa falando de cultura. E quando você lê a República em profundidade, você entende que o que ele está falando ali é sobre cultura. É sobre educação. Né? É sobre um modelo de sociedade de pessoas educadas, de pessoas virtuosas, sobretudo. Então, caramba, essa é uma preocupação número 1, assim. E você acha que esses problemas é mais que apenas autoimagem? Porque, afinal de contas, essa autoimagem do brasileiro, essa falta de perspectiva, ela brota de um cenário muito real e concreto de terra desolada. Terra arrasada. Porém, você acha que essa questão pode ser vencida através da cultura? Porque a política brasileira, ela é discutida num nível bastante tecnicista, eu diria. O debate político brasileiro. Ele é bastante objetivo, ele não é tanto um debate sobre valores e teses. O debate político brasileiro é um debate político principalmente sobre redistribuição de bens e serviços. Sim. Você acha que, primeiro, esse problema precisa ser principalmente atacado por uma vertente propriamente cultural? E se existem os elementos para começar isso? Porque eu também não vejo grandes instituições culturais com papel relativo no Brasil. Eu tinha uma tendência a achar que esse é um trabalho, um esforço que deve ser feito de baixo para cima, né? Partindo da própria sociedade e tal. Mas eu tenho escutado o Renan falar disso, né? Que ele não acredita nisso, ele acredita que é o contrário. E aí, olhando para o país, para o panorama que a gente tem, para tudo que a gente falou até agora aqui, nesse papo que a gente está tendo e tal, você fala, caramba, mas como é que da própria sociedade vai brotar isso? Se nós não temos sequer instituições culturais capazes de fazer isso. Bom, poderíamos ter, mas essas instituições culturais, elas precisam vir da política, eu acho. Talvez. Sabe que a Inglaterra, ela caracteristicamente, ela tem instituições muito claras para quem serão as elites da Inglaterra. Ela tem o Eton College, que é uma escola para crianças, escola de ensino médio, da qual vieram a maior parte dos primeiros ministros da Inglaterra, de toda a história. É muito impressionante o número de pessoas que se concentram numa instituição tão pequena. E as duas universidades que todo mundo conhece no mundo todo, Oxford e Cambridge, né, que disputam espaço. E, obviamente, são instituições criadas pelo Estado. Não foi o livre mercado lá que elaborou. Não, foram criados pelo Estado, foram criados há muito tempo atrás, por reis, e se mantêm estatais até hoje. Assim, com uma certa participação na iniciativa privada e tudo mais. Assim, o Brasil, obviamente, ele participa do setor educacional. Participa muito, né? Ele tem todas as universidades federais e ele ainda também criou aquele sistema medonho no qual ele financia as universidades
privadas para que elas ofereçam as cadeiras para os alunos, só que ele faz isso de forma... o SISU, né? É isso? É que é muito importante, só que o modo como ele faz gerou um cartel medonho, porque ao invés de dar o dinheiro para o aluno escolher qual é a faculdade que ele quer, ele vai lá e monta o cartelzinho com as faculdades e dá o dinheiro na mão da faculdade. E qual é a responsabilidade da faculdade de ter um bom ensino? Nenhum. Eu já ganhei o dinheiro, por que eu tenho que te ensinar alguma coisa? O dinheiro já tá no meu bolso. Qual é o nome desse crédito educativo aí? Eu lembro que, é absurdo, eu lembro que não é o SISU, é o outro lá. O crédito educacional brasileiro para universidade para ensino superior. Fugiu o nome. Mas é bizarro isso. E a gente criou as maiores companhias de... FIES, a gente criou as maiores companhias da América Latina, talvez do planeta, de educação privada. A gente criou a Kraton lá. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele e um outro amigo, eles arrumaram um centro comunitário lá em Itaquera, em que aos finais de semana eles pegavam as pessoas aleatórias, assim, levavam para fazer a tal da prova do FIES lá nessa comunidade. Porque eles ganhavam uma grana, porque eles tinham um esquema com uma dessas Uni qualquer coisa. Sim. Então eles mandavam aluno para essa Uni qualquer coisa. Cara, assim, tinha assim, uma quantidade imensa de pessoas assim, analfabetas lá, fazendo enfermagem, sabe? Não, foi muito criminoso com relação à educação, o modo como esse plano foi construído. Porque, poxa, não era tão difícil dar o crédito para o aluno escolher a faculdade. Era bem simples, na realidade. Montava o cartão, dava a bolsa para o pessoal e o pessoal escolhia em qual faculdade ele queria ter. E haveria concorrência, haveria uma qualidade um pouco melhor. Obviamente, um monte de gente ia fraudar isso, evidentemente, como em qualquer sistema brasileiro. Mas ainda assim seria melhor do que a aberração que a gente criou dessas megas corporações de universidades que não funcionam direito. É grotesco. Então assim, é difícil pensar nisso, né? Se a gente tivesse no Brasil uma elite econômica que fosse preocupada com isso... Que desse a mínima. Que desse a mínima para isso, pode até ser que talvez, né, essas instituições começassem a aparecer e delas surgisse alguma coisa. Mas não temos. As fundações que existem no Brasil, elas são... Eu não sei porque elas servem muito bem, assim, né? Elas estão aí, mas eu sei lá, né? Cara, São Paulo tem um fenômeno horroroso que eu conheci, né, aqui na política das ONGs de boutique e dos think tanks de boutique. Sabe? Que tipo, é uma instituição, o cara monta lá uma fundação porque ele é um rico desocupado que já fez alguma coisa. Aí ele acha que tem grandes ideias sobre a política e o mundo e tal. Esse é o problema. O cara monta um instituto, mas aí ele quer ser o astro do instituto que ele montou. E ele não entende nada de porra nenhuma porque ele se dedicou a vida inteira, sei lá, a produzir pneu, entendeu? Só que agora ele acha que tem grandes valores pra falar sobre a política e tal. E aí ele vai de pneu. O cara é o dono de mercado, dono de supermercado, aí ele monta uma fundação e ele fala, pronto. O cara era dono de uma rede de supermercados muito grande, agora ele acha que tem grandes ideias aí pra representatividade e reforma política. É foda, cara. O Brasil é foda. E é aquela coisa do estetista, sabe? Ele quer muito ser reconhecido pelo que ele parece ser, não pelo que ele é. Então, assim, é fogo, né?